Muito boa tarde, Brasil. Aqui em Portugal, boa noite. Eu sou Luís Cardoso, sou timorense, escrevo. Identifico-me mais como um contador de histórias. Sou de um país mais recente da língua portuguesa. A minha vida resume-se a uma vida que foi desde a adolescência, sempre um membro da resistência timorense, portanto foi quase toda uma vida a lutar pela independência do meu país. Acabada a independência, disse aos meus companheiros, camaradas, amigos, que eu gostaria de ser escritor ou contador de histórias. É o que tenho feito depois da independência. Achei que o meu país precisava de uma literatura escrita. Aliás, nós em Timor temos uma literatura oral muito forte. Mas a literatura escrita é uma coisa muito recente, porque antes as nossas tradições eram transmitidas oralmente. E então decidi escrever o meu primeiro livro, que tem como título Crônica de uma Travessia. Crônica de uma Travessia relata a história de um rapaz, todo o seu percurso ao longo da história de Timor, desde a infância até a sua vinda para Portugal. Um livro que seria autobiográfico, mas romance. A gente que escreve autobiografias só no fim da vida. Decidi começar a escrever uma autobiografia, romance. De facto, tem a ver com a história de Timor, a travessia na história de Timor. E como sabem, Timor é um país feito de vários povos, vários grupos etnolinguísticos. Então, como o meu pai era enfermeiro e tinha de fazer um trabalho por todo o Timor, a pequena ilha, não havia médicos, eu, durante toda a minha infância, fiz um percurso por toda a ilha de Timor. E, portanto, através de grupos etnolinguísticos, fui conhecendo Timor e fui falando várias línguas timorenses. Em minha casa, os meus pais falavam línguas diferentes. A minha mãe falava uma língua que era Laclay, e o meu pai falava uma outra língua que se chama Mambai. Mas para nos entendermos em casa, decidimos falar uma língua que hoje é a língua oficial de Timor, e essa língua chama-se Kuteto. Temos duas línguas oficiais em Timor, que é a língua portuguesa e a língua timorense, que é o Teto. No meu país, muitos escrevem Teto, outros ainda na língua dos indonésios, porque depois da saída dos portugueses, com a descolonização, Timor foi tomado de assalto pelos indonésios. E durante os 24 anos, nós lutamos pela nossa independência. Portanto, foi uma luta tremenda, que teve uma violência tremenda, com cerca de 300 mil mortes timorenses numa população de 1 milhão. Portanto, foi 1/3 da população que foi dizimada durante o tempo. Portanto, Timor-Leste foi sempre um país com uma extrema violência. Ao longo da história de Timor, tivemos primeiro a colonização portuguesa durante 400 anos, e durante essa colonização portuguesa houve a Segunda Guerra Mundial com a invasão dos japoneses, e houve uma violência tremenda durante a invasão dos japoneses que estiveram em Timor.
e com cerca de 60 mil mortes. Depois houve a descolonização, com a revolução dos escravos em Portugal, deu-se o processo de descolonização que deu a independência a vários países novos de língua portuguesa, e Timor também estava em processo de descolonização quando Timor foi invadido pela Indonésia. Foi um tremendo, brutal, a invasão dos indonésios em Timor. Falar de literatura timorense é falar, sobretudo, de uma literatura oral, tradicional, muito forte. Os nossos avós transmitiam-nos tudo de uma forma oral, o que, de certa maneira, tem uma certa fatalidade, porque à medida que essas pessoas que são, no fim de contas, reservas dessas histórias foram morrendo, fomos ficando sem essas bibliotecas vivas. E então hoje iniciamos um processo de transformar essa literatura oral numa literatura escrita. Eu faço em língua portuguesa, porque toda a minha educação foi em língua portuguesa, embora em casa falássemos outras línguas, a língua portuguesa era só falar nas escolas, mas aprendi a língua portuguesa, aprendi a escrever a língua portuguesa e fui aprendendo também lendo escritores da língua portuguesa. Lembro muito bem dos escritores portugueses como José Cardoso Pires, Miguel Torga e dos escritores brasileiros, quando me calhou em mãos o livro de Jorge Amado, Capitão Zé Areia, ainda me lembro. Foi uma coisa tremenda para mim, uma grande novidade descobrir o grande escritor que era o Jorge Amado. Depois os outros escritores angolanos, como Luandino Vieira e Patela. Portanto, toda esta aprendizagem fui fazendo, digamos assim, a minha própria literatura em língua portuguesa. Tratando-se, eu fui um resistente, alguém que fez parte da resistência, alguém que durante toda a sua vida coabitou com a violência exercida pelos outros. E então fui sabendo de muitas coisas, de muita violência, portanto, a violência exercida pelos ocupantes, mas ao mesmo tempo entre aqueles que exercem o poder no interior de Timor, entre nós os timoreses, há sempre a violência de quem tem poder sobre os mais fracos. Isso, portanto, é um processo histórico. Mas essa violência que nós sofremos é sobretudo uma violência por quem vem de fora. Uma violência primeiro exercida pelo colonialismo, depois uma violência exercida pelos que nos foram ocupando o território. E então temos um manancial de uma história cheia de violência. E essa história cheia de violência que eu tento transmitir nos meus livros. Sim? Obviamente não será uma literatura de subversão, é acima de tudo como disse no início, que sou um contador de histórias, então vou contando histórias. Vou contando histórias sobre histórias familiares em que também se notam essas violências, porque nós somos um povo de tradições antigas, em que alguns detinham o poder, sobretudo as autoridades tradicionais, que exerciam um poder autocrático, mesmo sobre os povo. E então fomos evoluindo ao longo desse tempo, nesta luta, que foi tremendamente difícil, porque há uma teoria que há povos que são chamados povos dispensáveis. Na altura em que havia a Guerra Fria, Timor era obviamente um pequeno povo, portanto as razões timorenses para a sua autodeterminação eram totalmente abolidas, sobretudo pela luta entre as potências, em que Timor, sendo um povo lá no fim do mundo, que ninguém havia de se interessar por ele, e com o tempo Timor havia de se calar. Mas isso não aconteceu porque, apesar desta violência tremenda,
nós fomos nos endurecendo, nós fomos ganhando força, fomos ganhando de espírito, até um momento em que tomamos conta do nosso destino. Começamos a investir, sobretudo, no apoio exterior. Procuramos, sobretudo, o apoio exterior para a nossa causa. E esse apoio que nós conseguimos, primeiro através da potência administrante que é Portugal, um apoio também dos países de língua oficial portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são estes todos os países, mas ao mesmo tempo fomos ganhando uma força nos outros países, não os países irmãos de língua portuguesa, mas nos outros países de outras línguas, inclusive na Europa e nos Estados Unidos da América. E então foi uma luta tremenda, porque a princípio nos inculcaram perante uma comunidade internacional, como muito bem fomos denunciando, que éramos comunistas. E o facto de sermos comunistas deu a outros razões para dizerem que estamos numa guerra fria, vocês são comunistas, obviamente, mesmo não tendo razão ou não tendo razão, vocês mais dia ou mais dia vão ficar calados. Mas acontece que houve a Igreja timorense, que reagindo a esta violência tremenda que era exercida sobre nós, foi dando a sua voz também, que afinal não eram só os comunistas que estavam a lutar pela independência de Timor, era sobretudo também o povo e com ajuda sobretudo da Igreja Católica timorense. E de facto isso deu-nos uma força tremenda. O meu primeiro livro, como disse, chama-se Crônica de uma Travessia, que tem a ver sobretudo sobre a história de Timor. O segundo livro, escrevi um livro chamado Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo, que tem a ver sobretudo com as tradições timorenses, os ritos, os mitos. Queria entrar na profundidade mesmo no interior de Timor. No terceiro livro, escrevi um livro com um título muito latino-americano, que se chama A Última Morte do Coronel Santiago, que tem a ver sobretudo com as autoridades tradicionais. Vocês, as pessoas no Brasil ou na América Latina têm os coronéis, nós também tivemos os nossos coronéis, e em Timor temos algo parecido com a literatura latino-americana, em que se confunde entre a ficção e a realidade. E, de facto, em Timor também acontece. Há dois mundos que se sobrepõem, entre o mundo físico e o mundo sobrenatural. E vivemos isso conjuntamente. Depois, o quarto livro tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Quis escrever sobre a Segunda Guerra Mundial e a presença dos japoneses, porque os japoneses entraram em Timor, porque depois queriam invadir a Austrália, e como ficaram em Timor, foi um processo muito difícil para os timorenses, com cerca de 60 mil mortes. Então quis escrever uma história, mas para entrar na história quis escrever sobre um navegador solitário francês, que fez a sua viagem de circunnavegação, aquelas viagens solitárias pelo mundo, e escreveu um magnífico livro chamado A la poursuite de Soleil. Incrivelmente, foi morrer em Timor, na altura da ocupação japonesa de Timor, na terra onde se diz o sol ao nascer do ver primeiro. Portanto, uma terrível fatalidade, mas tem ao mesmo tempo, queria contar uma história de Timor durante esse período de ocupação em que os japoneses estiveram lá e foram terríveis. Como é possível que os japoneses são um povo harmonioso que coabita com harmonia e que durante o tempo de guerra foram tremendamente violentos. 60 mil mortes em Timor.
durante a Segunda Guerra Mundial, durante um período de ocupação que durou 3 anos. Depois escrevi um outro livro que se chama, tem a ver com a viagem da circunnavegação, que se chama O Ano em que Pigafetta completou a circunnavegação. Durante o tempo em que se fez a viagem de circunnavegação de Fernando Magalhães depois foi a morrer nas Filipinas, e a navegação, a Armada Espanhola continuou o seu caminho até chegar a Timor. Portanto, a navegação, a viagem da circunnavegação passa por Timor no regresso à Europa, à Espanha. E então narra principalmente o episódio da presença, principalmente do navio como a Vitória, comandado por Elcano, que passa por Timor. E então há um momento dramático em que eles, tendo fome, tiveram de raptar o filho de um rego e só depois, a troco de mantimentos, é que o libertaram e assim prosseguiram a viagem da circunnavegação. Portanto, Timor ficou na rota da viagem da circunnavegação. O meu último livro chama-se Para Onde Vão os Gatos Quando Morrem. Tem a ver também com a história atual de Timor. É uma história que tem a ver com as pessoas durante este período da resistência em que as pessoas ficaram na guerrilha, no mato, e outras na cidade, e tem a ver com essa luta heroica do povo de Timor pela a sua independência. Portanto, tudo aquilo que eu escrevo tem a ver sobretudo com a história de Timor. A história é uma história feita de violência, mas também uma história feita de alegria, porque nós conseguimos a independência. Com a ajuda, claro, da comunidade internacional, mas sobretudo pela nossa força de vontade e por tudo que ele quer. Brevemente irei outra vez o meu 7º romance, que fala da história de Timor e que tem a ver com um mito, que nós em Timor somos agricultores, fazemos a nossa agricultura tradicional, de alguém que, tendo lutado toda a sua vida na guerrilha durante o tempo da resistência, e que no momento depois da independência, ele, em vez de seguir o caminho tradicional, é que normalmente os que saem bem do mato tornam-se pessoas importantes depois no estabelecimento do Estado. E então, mas ele faz precisamente o contrário, é que depois da independência, acabada a independência, ele quer ir voltar para uma terra para depois aí cultivar, plantar abóboras, como ele diz. Portanto, tem um título muito estilo de plantador de abóboras. Vi as intervenções magníficas, intervenções do Tom, as magníficas intervenções do Ngulani de Moçambique e também do Itamar, que o João conheceu aqui em Portugal. Conheci o Itamar na Póvoa de Varzim e conheci o Ngulani aqui em Lisboa, quando veio fazer a apresentação do livro. De facto, ambos relatam sobre violência, sobre a vivência. No fim de contas, é o que faz um escritor. O escritor tenta transmitir por seus livros toda a vivência do seu povo, umas vezes com violência, algumas sem violência, e que tem a ver sobretudo com o percurso natural da vida das pessoas. Eu creio que é isso mais ou menos o que tenho a dizer. O importante na vida, importante para os escritores timorenses como eu, é também aquilo que aprende, aquilo que vai lendo dos outros escritores, porque vamos absorvendo sempre. Estamos neste momento a construir uma literatura escrita em Timor e estamos sempre a absorver o que os outros fazem, por forma a nós também caminhemos, façamos o nosso caminho, porque os outros, no Brasil, tem os grandes escritores do passado que já fizeram curso.
O percurso está feito por muitos e vários escritores. O que acontece é que no Brasil, em Portugal, ou nos outros países como Angola, Moçambique, há um percurso feito por outros escritores. Em Timor ainda não. Estou na proa e então, do que me sirvo de experiências efetuadas nos outros países para depois escrever, fazer uma literatura timorense, uma literatura escrita timorense, uma literatura cheia de vida, cheia também de violência, falando de violência, que a violência existe na vida, no cotidiano. Ainda hoje, em Timor, existe violência sobretudo dos que têm o poder, dos que, se tendo se embarcado do poder e do dinheiro, somos um país rico, cheio de petróleo, com muito dinheiro do petróleo, onde neste momento há uns que foram usurpando o poder e usurpando também os benefícios desse poder, e uma grande parte da população que continua pobre. Portanto, isso é violência. A pobreza é uma violência que antigamente eram os colonialistas que faziam esta violência sobre o povo. Hoje somos nós próprios, porque nós ocupamos os lugares que antigamente ocupávamos os colonialistas e estamos neste momento a exercer esta violência sobre o povo. A pobreza é uma violência. É isso que tenho a dizer. Muito obrigado.